Meu nome é Regina, tenho 52 anos, sou técnica em contabilidade, solteira, sem filhos e durante 25 anos eu fiz uma coisa que ninguém da minha família sabia. Eu anotei tudo. Cada real emprestado, cada favor feito, cada promessa quebrada, cada vez que eu cancelei minha vida para resolver a vida dos outros. Tudo num caderno azul marinho que eu guardava na gaveta da minha mesa de cabeceira. Não foi vingança? Pelo menos não no começo. Comecei a anotar porque eu achava que estava ficando louca. Porque eu me lembrava de ter emprestado dinheiro para o meu irmão em 2003. Mas quando eu tocava no assunto, ele jurava que nunca tinha acontecido. Eu me lembrava de ter pago 3 meses de aluguel da minha irmã em 2008, mas ela dizia que tinha sido só 1 mês. Então eu comecei a anotar, para não enlouquecer, para ter certeza de que eu não estava inventando a minha própria história. Eu moro em Campinas desde os 27 anos, num apartamento de 1 quarto que comprei com muito suor, trabalhando em escritório de contabilidade. Nunca casei, tive alguns relacionamentos, mas nenhum foi para frente. Minha família sempre achou que era porque eu era difícil, exigente demais. Mas a verdade é que eu nunca tive tempo de construir nada porque sempre estava resolvendo a vida de alguém. Minha mãe, Dona Irene, teve 4 filhos. Eu sou a do meio. Tem a Andréia, a mais velha, depois eu, depois o Marcelo e, por último, a Jéssica, a caçula. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, num acidente de trabalho. A partir dali, eu virei o pilar financeiro da casa, sem ninguém pedir, sem ninguém agradecer. Simplesmente aconteceu. Andréia casou cedo, teve 2 filhos, se separou, voltou para a casa da mãe. Eu pagava as contas. Marcelo tentou abrir uma lanchonete, quebrou, ficou devendo. Eu paguei as dívidas. Jéssica engravidou aos 20, o namorado sumiu. Eu comprei berço, carrinho, fraldas. E minha mãe? Minha mãe sempre dizia: Regina, você tem um coração bom demais. Deus vai te recompensar. Só que Deus nunca recompensou. Pelo menos não do jeito que eu esperava. A primeira anotação do caderno é de 15 de março de 2001. Eu lembro até hoje. Foi um empréstimo de 800 náubolais para o Marcelo pagar uma multa de trânsito. Ele disse: Regina, só dessa vez. Prometo que te pago mês que vem. Mês que vem nunca chegou. Eu anotei: 15/03/2001, Marcelo, às 200, multa de trânsito. Prometeu devolver em abril. Parecia bobagem. Mas depois veio outro empréstimo. E outro. E outro. E eu continuei anotando. Virou um hábito meio automático. Toda vez que eu transferia dinheiro, eu abria o caderno e escrevia: data, nome, valor, motivo. Sem julgamento, sem raiva, só os fatos. Com o tempo, os pedidos foram aumentando. Não era só dinheiro. Era tempo. Era presença. Era vida. Em 2005, a Jéssica precisou de alguém para buscar a filha dela na escola todos os dias porque ela trabalhava longe. Adivinha quem trocou o horário no trabalho para conseguir fazer isso? Eu! Durante 2 anos. Eu anotei: março 2005 a dezembro 2006, buscando Laura na escola. R$2 por semana, depois todo dia. Em 2009, a Andréia teve uma crise depressiva forte depois da separação. Ela ficou 3 meses na minha casa. Eu cuidei dela, paguei remédio, levei em consulta com psiquiatra. Ela melhorou, voltou para a casa da mãe e nunca mais tocou no assunto. Eu anotei: maio a agosto 2009. Andréia morando comigo. Remédios, consultas, comida. Minha mãe teve um AVC em 2012. Leve, mas assustou todo mundo. Quem reorganizou a casa dela para ficar acessível? Quem comprou andador, cadeira de banho, adaptou o banheiro? Eu. Gastei mais de $3.500. Anotei tudo. E sabe o que acontecia quando eu precisava de alguma coisa? Silêncio. Quando eu machuquei o joelho em 2013 e fiquei 2 semanas sem poder dirigir, pedi para o Marcelo me levar no médico 3 vezes. Ele foi 1 vez, reclamando. Depois disse que não podia porque tinha muito trabalho. Eu fui de Uber, paguei do meu bolso, anotei. Outubro 2013. Pedi ajuda ao Marcelo.
Me levou um arra e sumiu. Naquele momento eu me perguntei se eu estava sendo boba demais ou se eles realmente não enxergavam tudo o que eu fazia. Será que para eles eu era só a irmã solteira que não tinha vida própria mesmo? Se você já se sentiu assim, invisível dentro da própria família, me conta nos comentários. Porque eu garanto, você não está sozinho nisso. O caderno foi engordando, página após página. Eu cheguei a trocar de caderno em 2014, porque o primeiro encheu. Comprei outro azul marinho, igualzinho. Continuei anotando. Teve um ano, 2016, que foi particularmente doloroso. A Jéssica decidiu fazer uma festa de 15 anos para a filha dela, a Laura. Festa grande, salão, buffet, DJ, o pacote completo. Só que ela não tinha dinheiro, então ela me pediu ajuda. Regina, você empresta 4.000? Eu te pago parcelado, juro. Eu emprestei. Anotei. A festa foi linda, todos os tios foram, primos, amigos. Teve discurso emocionado da Jéssica, agradecendo a Deus, agradecendo a mãe, agradecendo ao fotógrafo. Ninguém agradeceu a mim. Nenhuma menção. Eu estava sentada ali, numa mesa no canto, comendo brigadeiro, vendo aquilo tudo e pensando. Fui eu quem pagou metade dessa festa. E ninguém sabe. Em 2018, a Andréia finalmente conseguiu um emprego fixo, estável, bom salário. Eu fiquei feliz por ela, pensei. Agora ela vai conseguir se organizar, vai parar de pedir dinheiro emprestado. 3 meses depois, ela me ligou. Queria $2.500 para trocar o celular e comprar roupa nova para o trabalho. Eu disse que não podia naquele momento. Ela desligou na minha cara. Ficou 2 semanas sem falar comigo. Depois voltou, como se nada tivesse acontecido, mas nunca mais tocou no assunto. Anotei. Setembro 2018. Andréia pediu 2.500, eu disse não. Ela me cortou por 15 dias. A humilhação silenciosa não vinha só dos pedidos. Vinha do esquecimento, do apagamento. Eu fiz 50 anos em 2024. Marco importante, né? Minha mãe fez um almoço, chamou os filhos, os netos. Foi gostoso, mas simples. No mesmo ano, a Jéssica fez 45. A família inteira se juntou para fazer uma festa surpresa. Alugaram chácara, contrataram churrasco, decoração. Quando eu perguntei por que meu aniversário não tinha sido assim, minha mãe disse: "Ah, Regina, você não liga para essas coisas. Você é mais na sua, né?" Eu liguei sim, liguei muito. Mas engoli o choro e anotei. Diferença entre meu aniversário de 50 e o de 45 da Jéssica. Em novembro de 2025, minha mãe começou a passar mal. Cansaço extremo, falta de ar, confusão mental. Levei ela no médico. Diagnóstico: insuficiência cardíaca avançada. Os médicos foram diretos. Ela não tinha muito tempo. Nos últimos 3 meses da vida dela, eu praticamente morei na casa dela. Eu dormia no sofá, acordava de madrugada para dar remédio, levava ela em consulta, fazia comida, dava banho, segurava a mão dela quando ela tinha medo. Meus irmãos apareciam de vez em quando. A Andréia ia aos domingos, ficava 1 hora, tirava foto, postava no Instagram. Tempo com quem a gente ama não tem preço. Marcelo ligava, perguntava como ela estava, dizia que ia visitar semana que vem. Jéssica mandava mensagem. Qualquer coisa me avisa, tá? Qualquer coisa nunca chegava para elas. Minha mãe faleceu no dia 18 de janeiro de 2026. Estava em casa, na cama dela, de manhã cedo. Eu estava segurando a mão dela. Ela abriu os olhos, olhou para mim, apertou minha mão com a pouca força que tinha e disse: "Você sempre foi a mais forte, Regina. Nunca esqueça disso." Foram as últimas palavras dela. Eu chorei muito. Liguei para os meus irmãos. Todo mundo veio. Todo mundo chorou. O velório foi cheio. Muita gente. Muita gente falando como minha mãe era especial, como ela era guerreira, como ela amava os filhos. No dia seguinte ao enterro, fomos todos para o escritório do advogado para a leitura do testamento. Meus irmãos achavam que ia ser divisão igual. 4 filhos, 4 partes, a casa da mãe, as economias que ela tinha, tudo dividido. O advogado abriu o envelope, leu em voz alta:
Deixo minha casa e minhas economias exclusivamente para minha filha Regina, como reconhecimento pelos anos de cuidado, dedicação e sacrifício que ela teve comigo e com esta família. Aos meus outros filhos, deixo o meu amor e a certeza de que foram amados, mas Regina merece este reconhecimento. O silêncio foi ensurdecedor. Depois veio o caos. Andréia explodiu. Isso é manipulação! Regina manipulou a mãe! Marcelo ficou vermelho. Isso não pode valer. A gente vai contestar. Jéssica começou a chorar. Eu também cuidei dela. Eu ia lá visitar. Eu não disse nada. Fiquei sentada olhando para eles, sentindo um misto de alívio e culpa. Porque parte de mim sabia que minha mãe tinha razão. Mas outra parte se sentia egoísta por aceitar aquilo. Naquele momento, sentada ali, ouvindo meus irmãos me acusarem de manipulação, eu me perguntei se eu tinha feito algo errado. Se era errado aceitar o que minha mãe tinha decidido. Até hoje, eu não sei se fiz certo. E você, no meu lugar, o que faria? Me conta nos comentários. Nos dias seguintes, a guerra começou. Grupo de WhatsApp da família virou campo de batalha. Andréia dizia que eu tinha afastado ela da mãe de propósito. Marcelo dizia que eu tinha pressionado a mãe a fazer o testamento. Jéssica ficava em cima do muro, mas claramente do lado deles. Marcaram uma reunião na casa da minha mãe. Pra gente conversar e resolver isso em família. Eu sabia o que eles queriam. Me convencer a dividir tudo. Fui, levei uma bolsa comigo. Sentamos todos na sala. Andréia começou. Regina, você tem que entender que isso não é justo. A mãe estava confusa nos últimos meses. Ela não sabia o que estava fazendo. Eu respirei fundo. Mãe estava lúcida. O testamento foi feito há 2 anos, não nos últimos meses. Marcelo entrou. Mas a gente também cuidou dela, Regina. Não foi só você. Eu olhei para ele. Marcelo, quantas vezes você foi na casa da mãe nos últimos 3 meses? Ele titubeou. Eu ligava sempre. Quantas vezes você foi pessoalmente? Silêncio. Eu abri a bolsa. Tirei os 2 cadernos azul marinho. Coloquei em cima da mesa de centro. O que é isso? Jéssica perguntou. Isso, eu disse com a voz firme, é a minha memória. São 25 anos de anotações. Cada real que eu emprestei, cada favor que eu fiz, cada vez que vocês sumiram e eu fiquei. Abri o primeiro caderno, li em voz alta. 15 de março de 2001. Marcelo. 800 real. Multa de trânsito. Prometeu devolver. Nunca devolveu. Agosto de 2005. Jéssica. 1.200 reais. Conta de hospital da Laura. Prometeu pagar parcelado. Pagou 2 parcelas de 6. Maio de 2009. Andréia. 3 meses morando comigo. Remédios, consultas, comida. Nunca mencionou de novo. Continuei lendo, página após página. Eles ficaram mudos. Quando terminei, fechei o caderno. Somando tudo, nos últimos 25 anos eu emprestei ou gastei com vocês 187 mil. 187 mil reais. Sem contar tempo, sem contar presença, sem contar as vezes que eu cancelei minha vida para estar na de vocês. E quando eu precisei? Quando eu machuquei o joelho, quando eu fiquei doente, quando eu fiz 50 anos, cadê vocês estavam? Andréia tentou falar. Regina, a gente não sabia que você guardava isso tudo. Eu não guardei por maldade. Eu guardei porque vocês me fizeram acreditar que eu estava inventando, que eu estava exagerando. Esse caderno é a prova de que eu não inventei nada. Eu existia. Eu sempre existi. Marcelo baixou a cabeça. Eu continuei. Mãe sabia, ela viu. Ela viu cada vez que eu saí correndo para resolver problema de vocês. E ela decidiu, com a cabeça dela, me dar o que era justo. Eu não vou abrir mão disso. Não porque eu quero o dinheiro, mas porque pela primeira vez na vida, alguém reconheceu que eu existi. Levantei, peguei os cadernos e saí. Depois daquele dia, o grupo de WhatsApp da família ficou em silêncio por semanas. Andréia e Marcelo pararam de falar comigo. Jéssica mandou uma mensagem pedindo desculpa, mas foi vaga, daquelas desculpas que não mudam nada. Fiquei com a casa da minha mãe, vendi meu apartamento, me mudei para lá. Reformei o quarto dela, transformei num escritório.
Coloquei os cadernos numa prateleira como lembrança, não de raiva, mas de resistência. Nos primeiros meses me senti muito sozinha. Teve noites que eu sentei na sala e chorei, me perguntando se tinha valido a pena, se eu deveria ter dividido tudo só para manter a paz. Mas aí eu olhava para os cadernos e lembrava, não era sobre dinheiro, era sobre existir. Em março de 2026, recebi uma mensagem da Laura, minha sobrinha, filha da Jéssica. Ela tinha 24 anos. Disse que queria me ver. Fui recebê-la em casa. Ela chegou meio sem graça. Sentamos na varanda. Tia, eu queria te pedir desculpa. Eu olhei para ela surpresa. Desculpa por quê? Por nunca ter percebido. Tudo que você fez por mim, pela minha mãe, por todo mundo. Eu cresci achando que era normal, que você era só, a tia solteira que ajudava. Mas quando minha mãe contou da reunião, do caderno, eu fui atrás das minhas memórias. E eu lembrei de você em tudo. Na minha festa de 15, no meu aniversário de 10, no dia que eu fiquei doente e você dormiu no hospital comigo. Você sempre esteve lá. E eu nunca agradeci. Ela começou a chorar. Eu segurei a mão dela. Laura, você era criança. Você não tinha a obrigação de perceber. Mas eu tenho agora. E eu quero que você saiba que eu vejo você. Eu sei que você existe. Aquilo me quebrou por dentro. De um jeito bom. Hoje, 6 meses depois da morte da minha mãe, eu tenho uma rotina nova. Trabalho em casa como autônoma. Faço consultoria contábil. Tenho tempo para mim. Comecei terapia. Entrei numa aula de pintura em tela. Conheci pessoas novas. A Laura me visita todo mês. A gente toma café, conversa. Ela virou a única da família que eu tenho contato real. Andréia e Marcelo tentaram se reaproximar uns meses atrás. Mandaram mensagem no meu aniversário. Eu respondi educada, mas curto. Não tenho raiva, só tenho limite. Semana passada, Marcelo me pediu dinheiro emprestado de novo. R$3.000 para consertar o carro. Eu respirei fundo, olhei para a prateleira onde os cadernos estão e respondi. Marcelo, eu não vou poder te ajudar dessa vez. Estou cuidando do meu futuro agora. Ele ficou bravo. Disse que eu tinha mudado, que eu estava egoísta. Eu não respondi. Desliguei o celular, abri a janela, deixei o sol entrar e pela primeira vez em 25 anos eu me senti leve, porque eu finalmente entendi. Existir não é sobre quanto você dá. É sobre quem te vê quando você para de dar. Eu sei que muita gente vai me julgar por ter guardado tudo no caderno, por não ter dividido a herança. Mas só quem vive sabe o peso de ser invisível. Você teria feito a mesma coisa que eu? Teria guardado as provas ou deixado para lá? Me conta sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa.